Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos em mais um Papo de Especialistas com as minhas amigas e convidadas Carla Tupã e Marcela Campos. Hoje nós vamos tratar sobre reuniões em home office e regras também que acabam se aplicando a reuniões presenciais, mas o nosso foco hoje é o home office e eu queria primeiro apresentar minhas convidadas. Carla. Olá, meu nome é Carla Tupã, eu sou advogada e vim aqui a convite da Dani, muito feliz novamente de estar aqui para conversar a respeito da importância de alguns detalhes no home office. Marcela. Olá, pessoal. Então, sou Marcela Campos, sou consultora em gestão, né? Em gestão jurídica. E a gente veio aqui para contar, né, algumas curiosidades também, algumas situações constrangedoras que a gente já passou em home office. Muito obrigada pelo convite, Dani. Bacana, eu agradeço vocês de estarem aqui. Nosso Papo de Especialistas tem capítulos quinzenais, então fiquem ligados, ativem o sininho para receberem as notificações. E aqui a gente vai trazer sempre dicas de gestão, situações engraçadas, casos práticos. E já é a segunda vez que eu estou recebendo a Carla e a Marcela aqui com muito prazer. Carla, você pode passar para a gente uma dica de como atender uma reunião em home office, como se preparar para uma reunião em home office? Olha, Dani, uma das coisas que eu acho super importante, muito importante, não só para reunião, para tudo assim que você vai lidar online, de um outro lado da tela é o visual e principalmente as luzes, a iluminação. Porque é muito cansativo você estar conversando com alguém, mesmo que seja uma rápida reunião ou até mesmo as audiências que estão acontecendo em ambientes virtuais agora, reuniões, tudo, com uma iluminação ruim. Então, eu acho que isso é um ponto de atenção. Eu, por exemplo, aqui trabalho com uma iluminação dupla. Vou até mostrar para vocês, olha só a diferença. É desligado, com uma parte da iluminação e com a segunda parte da iluminação. Imagina se a gente fosse fazer a reunião e eu tivesse assim, muito complicado, cansativo, né? Então eu utilizo essas duas luzes, eu acho super importante isso. Aproveito para dar a dica de usarem os maridos, porque isso foi dica do marido. O maridão super diligente, falou, não, vamos fazer assim, assado, que aí você regula a lâmpada quente com a lâmpada fria, iluminação 1, iluminação 2, e foi super válido, eu não tenho sombra, não me incomoda a iluminação, e fica claro, acho que isso é um ponto de atenção muito importante. É bacana. Acho interessante também, né? Não é preciso tanto investimento, né? Porque assim, nesse caso aí, ela teve um maridão que fez toda uma estrutura, né? Então, foi válido, mas assim, tem muita opção mais em conta também no mercado. Por exemplo, tem fitas de LED que você pode comprar, né? Fita por controle, que são em conta também, que dá para você montar uma estrutura bacana. E tem aqueles ring lights também. Vocês, gente, esses ring lights são caríssimos, é super ótimo, tem que ter. Mas assim, quem tem... Mas a minha estrutura, Marcela, foi muito mais em conta que um ring light, viu? Agora, claro, sério, muito mais, muito mais. Agora, é claro que assim, o ring light, ele tem alguns detalhes, alguns modelos de, por exemplo, você ir diminuindo a intensidade, você colocar a luz pulsada, só a lâmpada quente, só a lâmpada fria. Aí, de acordo com a necessidade da pessoa, pode ser que só um ring light resolva realmente. O meu fica com o celular acoplado, então para live, por exemplo, fica super bom. Bacana. E você, Marcela, que dica que você pode trazer para nós? Dani, eu vou puxar o gancho da Carla sobre a postura em relação ao visual, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre dress code. Não é porque você está em casa que você pode fazer uma reunião de pijama. A gente sabe que não tem aquela necessidade da formalidade dos pés à cabeça, até mesmo porque você vai estar sentado e você vai ficar aparecendo da cintura para cima, e às vezes nem a cintura vai aparecer. Mas pelo menos essa parte tem que estar arrumada, é o mínimo.
Então, assim, uma postura adequada, você está com uma vestimenta adequada, porque querendo ou não, embora você esteja na sua casa, você não está fazendo serviços domésticos, você está ali naquele momento profissional. Então, você tem que agir de forma profissional. Até uma curiosidade, assim, que eu vou contar para vocês, que eu fui fazer uma vez uma entrevista, né, com uma funcionária de um cliente meu, e ela pediu assim, antes um pouquinho da reunião, estava agendada a reunião para um horário, ela falou assim, não, me dá só 10 minutos. Eu falei assim, ok, a gente começa em 10 minutos. No que começou, gente, da cintura para cima estava impecável, ela estava até de blazer, fez a maquiagem, estava tudo certo. Deu um ruído no ambiente que ela estava, ela falou assim, Marcela, espera só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui, fechar a porta do quarto por conta dos ruídos. Eu falei assim, ok, sem problemas. No que ela levantou, ela estava só de calcinha. Ah, Ela levantou para fechar a porta e ela ainda tinha um espelho atrás dela, assim, que ela estava fazendo pelo quarto dela, então o guarda-roupa era espelhado. Então ela estava de calcinha, blazer, maquiada. Então, assim, a intenção dela de estar com uma postura adequada ali para a câmera foi boa, mas aí ela esqueceu que estava gravando, ela esqueceu que ela estava em reunião, né? E levantou e estava só de calcinha, ela estava de blazer e calcinha. A E sorte era só dela, vocês duas, só Marcela? nós duas. A sorte foi Nossa. essa. Porque era uma reunião só com a gente. Mas imagina, se ela tá dessa forma e acontece uma situação dessa numa reunião de diretoria, por exemplo. não, gente. Assim, é aquilo. Não precisa se arrumar dos pés à cabeça, como você falou, mas, poxa, põe a roupa, né? Pelo menos inteira. Né? Porque E sabe, a gente tem visto isso muito, né? É desembargador Muito. de cueca em sessão de julgamento, o outro estava na sabe que rede isso tem dormindo enquanto fazia uma sustentação oral. Foi difícil E esses sabe que tempos. isso gera um gatilho mental, né? De você estar pronto para aquele trabalho. Tem É a pessoas, rotina, né? estudos que falam, tem pessoas, estudos que falam que é importante você acordar, tomar banho, se maquiar, se arrumar, se for o caso, até passar um perfume, enfim, para o seu corpo entender que agora você vai trabalhar. E aí você inicia o trabalho dessa forma. E É a querendo ou não, rotina, quando você né? está na sua casa, você tem muita distração. Então, já aconteceu de fazer reuniões com 15 pessoas e algumas dessas pessoas estarem comendo o tempo todo. Então, você está na reunião com a pessoa, toda hora levantava, ia lá na cozinha, pegava alguma coisa e começava a comer. Gente, a reunião dura 1 hora, não é possível que você não consegue esperar. Ou então faz um lanche antes, deixa para fazer um lanche depois. Mas assim, tem um pouco de respeito com a pessoa que está ali, né, fazendo a reunião com você. Então, acho assim que são situações que elas devem ser colocadas em pauta, sim, tem que ter cuidado. Não é porque você está na sua casa que você tem que agir como se você estivesse recebendo seus amigos. Não é assim que funciona. Bacana, eu Verdade. queria até trazer essa questão do respeito com as outras pessoas que estão com você em reunião. Porque vejam, é muito comum, agora com esse negócio de home office, todo mundo não tem mais aquela convivência de escritório. Então é reunião o dia inteiro, né? Só que são reuniões que é como se fosse aquele bate-papo que você tem quando levanta da sua mesa para tomar um café. E aí acaba sendo improdutivo, porque é o dia inteiro reunião, é cansativo, você está olhando para uma tela, não é a mesma coisa que você está numa sala de reunião, pega um café e tal. Então, eu acho que uma boa dica é marcar o horário correto, respeitar o horário, porque não é porque está todo mundo em casa que está todo mundo à disposição. Então, não, vou atrasar mais, meia hora, daqui depois. Não, marca o horário, respeite o horário e tenha uma pauta para essa reunião, né? Sobre o que todo mundo vai tratar. Não é uma reunião só para bater um papo, tomar um café. Porque se todo mundo vai preparado, a reunião fica mais produtiva. Então, eu acho que isso também aí serve para os dois lados, né? Não só para o colaborador, como para o empregador também. Não adianta fazer reunião de, opa, reunião agora. Mas reunião do quê? Marcar uma Tá o reunião quê? para fazer uma reunião para marcar uma reunião, né? Que às vezes acontece. Tipo Não, isso, tipo vamos só isso. marcar uma reuniãozinha aqui. Não, agora vamos marcar reunião mesmo, porque aqui a gente não conversou direito, então vamos marcar uma reunião para tratar sobre esse assunto. Também não dá. Se na empresa a gente vê muitas reuniões acontecerem e as pessoas saírem de lá sem saber o que tem que fazer, imagina em home office. Eu até outro dia estava conversando com um cliente, e eles estavam comentando de uma reunião que eles tiveram com um cliente deles, que justamente o cliente falou: preciso falar urgente com você, vamos fazer uma reunião e tudo mais.
E no fim, acabou a reunião e ninguém sabia o que foi a pauta da reunião. Foi só enrolação, assim, de tempo perdido, literalmente. E as pessoas estão Interessante em fazer casa, em uma home ata office, também, né? mas tem que economizar o tempo, porque tem que ser produtivo, né? Tem que trabalhar Fazer também, não é só uma fazer ata reunião. fazer uma ata e mandar por e-mail também das pessoas, eu acho importante. Olha, nós conversamos sobre isso, ficou definido isso, isso, isso. Fulano vai ficar responsável por isso, Ciclano vai ficar responsável por isso, e já distribui as responsabilidades, para não ficar solto também. Então já manda a ata, copiando todo mundo e ok. Então foi definido ali aquele tema, a pauta foi cumprida e está aqui a ata para comprovar. Então acho que tem que ser muito isso também, até para ter mais produtividade, né, Dani? Então, a razão, né? Exatamente. Mas é muita curiosidade. Esses dias para trás, até por conta desse convite, né, que você me fez para vir aqui, eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, né? Me conta aí, curiosidades, né, do que vocês passam. Então, assim, teve uma pessoa que me falou que estava tendo reunião com o chefe e a esposa do chefe passou pelada atrás. Ah, Jesus! Aí ele falou que ficou na situação, só que ela ficou trocando de roupa, né? E ele estava ali sem saber o que fazer, ele teve que avisar. Olha, fulano, pede para pessoa avisa ela, né, que ela tá aparecendo. Aí o chefe viu, deu aquele grito e tal. E dependendo da área que a pessoa trabalha, tem todo um protocolo. Diferente, por exemplo, de quando aconteceu isso com o Fábio Porchat, que ele estava ali no meio de uma live e a esposa dele passou pelada, né, de toalha. E ele tirou de letra, porque ele também é humorista, é jornalista, então ele tem uma licença poética para passar por esse tipo de situação sem ser tão constrangedor como qualquer outra pessoa. Isso aí que eu fiquei chocada, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Porque às vezes a gente acha que está muito longe da nossa realidade, é uma pessoa até próxima a mim. Quando ela falou que gente, a esposa pelada. A esposa do chefe. Imagina se é numa audiência virtual. Recentemente eu fiz uma audiência que a preposta está com o guarda-roupa aberto, mostrando as roupas, assim, num ambiente totalmente inapropriado. Porque também tem isso, né? Não precisa você ter um estúdio, alguma coisa assim. Claro que não, você tá em casa, home office, beleza. Mas, poxa, tá aparecendo as coisas da sua casa? Ótimo, porque tem gente que tem realmente, não tem um ambiente totalmente limpo, mas mantém uma organização, né? Do seu ambiente de trabalho, da sua casa, né? Não tem problema mostrar a casa, né? O problema é estar desorganizado, porque até o foco muda. Não adianta, você vai reparar em cada detalhe do que está atrás. Às vezes procura qualquer parede branca que você tenha, para poder falar também, né? Para não chamar tanta atenção, para ficar com menos poluição visual. Verdade. E o tempo de duração das reuniões? O que vocês sugerem? Porque, gente, vamos combinar, reunião No de máximo 3 uma hora. horas No em vídeo máximo não uma dá, né? hora. Não dá. Se quiser Tentar enxugar alongar a um pauta. pouco, que tenha intervalo, sabe? Que tenha intervalo, olha, depois a gente volta. Esse aqui é igual, por exemplo, às vezes a gente faz, né, curso de 3 horas de duração. Mas esses cursos de 3 horas de duração, a gente tem um intervalo, né? Então, não dá. A pessoa fica dispersa. Não dá para manter tanto tempo assim o foco numa reunião que dura tanto tempo. Não dá. É humanamente Eu impossível. acho que o segredo é realmente definir a pauta antes da reunião, ter a pessoa que vai presidir a reunião, para que acompanhe aquilo, veja se não está fugindo da pauta, determine um tempo ali de palavra para cada um, para poder andar de acordo com aquilo que realmente está planejado, justamente para não se alongar tanto. E se realmente for algo que tenha tanta pauta assim, que demore muito, que divida as reuniões. É bacana, acho que o intervalo é essencial, né? Sim. Vamos então trazer aqui alguma situação de fechamento? Vocês têm alguma dica de ouro assim para trazer sobre reunião? Ou vocês acham que tá ok? Eu Uma acho boa assim que. iluminação, Hã? uma boa iluminação,
o áudio, o cuidado com os ruídos. Então, se a pessoa está trabalhando de casa, tem filhos, marido, cachorro, gato, é impossível, às vezes, manter todo mundo em silêncio, mas avisar que está iniciando a reunião, advertir as pessoas que estão acompanhando a reunião, que pode ser que tenha algum ruído, mas que aquilo não vá atrapalhar o andamento da reunião. Então, assim, manter o decoro, vamos dizer assim, de trabalho, que embora você esteja na sua casa e que realmente é permitido determinadas situações justamente por estar em casa, mas tentar demonstrar que mesmo estando em casa, mesmo em home office, mesmo perto da família, mesmo de uma forma informal, aquele horário, aquele momento daquela reunião, ela está sendo para o trabalho. Então, esses detalhes aí, como que a Marcela falou, a vestimenta, a postura, então tudo isso, o respeito, né, com quem está acompanhando ali do outro lado. Eu acho assim, tomar muito cuidado com a linguagem também, né? Às vezes, como a gente sempre manteve aquela diferenciação entre o ambiente profissional do ambiente que você está na sua casa, que você tem mais liberdade, às vezes essas duas coisas se confundem um pouco quando você está em reunião e acaba que você fica um pouco desatento na sua linguagem. Então, acho que tem que tomar muito cuidado, às vezes falando um palavrão ou tendo uma forma de direcionar determinada pessoa que você não teria no trabalho, né? Às vezes chamar a pessoa por algum apelido, alguma questão nesse sentido. Então, assim, se você não falar nada online que você não falaria pessoalmente, dentro do seu ambiente de trabalho, acho que é um cuidado que vocês podem ter também. Ter muito cuidado na linguagem. Não esquecer que você está falando com seus colegas de trabalho, com seus chefes, né? Que não Exato. é uma live de aniversário. Esse é o ponto. Assim, você está na sua casa, mas você está trabalhando. Não é entretenimento. Até porque, né, meninas, o home office, pelo jeito, vai se estender muito mais do que a pandemia. Então, para que tudo dê certo, certas questões que no começo da pandemia eram mais relevadas, né, filho. Teve uma vez que eu fiz uma reunião com uma cliente, coitada, ela estava com filhos pequenos. O marido teve que entrar numa reunião e ela não tinha acabado a dela ainda, ele largou os filhos pequenos para ela cuidar e ela na reunião. Quando eu tive que interromper a reunião, porque estava num colo, o outro na cabeça, tentando arrancar o fone de ouvido. Tava um horror, eu fiquei com pena. Mas aí, por sorte, éramos só nós duas. Eu falei, não, deixa, vamos encerrar agora e depois a gente retoma. E foi essas situações que antes eram mais toleráveis, com o passar do tempo, espera-se que sejam mais controladas, né? E que então já deu tempo das pessoas se organizarem, Dani. Já deu tempo. Não dá mais para ter a desculpa. Igual, por exemplo, eu tô com duas crianças de 6 anos, uma adolescente de 16 anos em casa, marido trabalhando também. Então, às vezes acontece das 3 estarem com aula online, ele está em reunião online, e a gente às vezes tem que dividir, porque o escritório de casa é um só. Mas às vezes coincide da minha agenda com a dele de ter nós dois reunião no mesmo horário. Então, às vezes, a gente tem que descer. Não, então, desce um, né? Fica no andar de baixo, o outro vai ficar no andar de cima para a gente conseguir conciliar. Porque não dá mais. Não dá mais para a gente falar, porque é tudo muito novo. Esse muito novo já tem 6 meses. Então, já deu tempo das pessoas se adaptarem. Bacana, gente. Eu quero agradecer e pedir para o pessoal que assistiu aqui, se tiver alguma outra situação, quiser compartilhar com a gente, escrever nos comentários ou quiser mais alguma dica, pode colocar que eu trago as duas de novo e a gente bate mais um papo. Obrigada, meninas, pela participação. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Fico à disposição aí, sempre que você chamar, a gente vem. Com certeza, Dani. Brigadão. E, gente, qualquer comentário, qualquer coisa, pode deixar aí que depois a gente responde. Com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Beijo grande.